Agora, a data FIFA nem sempre deixa todo mundo satisfeito. O Abel Ferreira não gosta muito de liberar os jogadores para as seleções, ele reclama. Mas em contrapartida, Abel tem uma ótima notícia. Tem reforço interno, jogador que estava fora e que está bem perto de aparecer outra vez nos gramados. 2 dias de folga antes de uma reapresentação. E o sorriso no rosto não esconde a alegria e a tranquilidade pelo momento vivido. A vitória no Clássico com o São Paulo manteve a invencibilidade da equipe, vice-líder do Brasileiro. Some a isso as boas campanhas na Copa do Brasil e na Libertadores. E com um detalhe, o ótimo futebol praticado pelo time de Abel Ferreira. Primeiro dizer que nós vamos perder. Não sei quando, mas vamos. E eu não conheço nenhuma equipa no mundo que só ganhe. Nós, é verdade, temos perdido pouco e vamos fazer tudo para continuar a ganhar, mas vamos perder. O Palmeiras só entra em campo na quarta-feira da semana que vem, quando enfrenta o Bahia fora de casa pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E talvez Abel Ferreira não possa contar com força máxima nesse duelo. Isso porque 5 de seus titulares estão com suas seleções. Veiga, Everton e Rony com a brasileira, que joga sábado e terça na Europa. Gustavo Gomes com a paraguaia, que recebe a Nicarágua em Assunção no domingo. E Piquerez com a uruguaia, que bateu a própria Nicarágua nesta quarta na estreia de Bielsa e enfrenta Cuba na terça novamente em Montevidéu. E com esse cenário, o mais provável é que somente Gomes volte ao time contra o Bahia. Só prejudica o Palmeiras, com todo respeito. Vamos ficar sem jogadores que são importantes e temos objetivos. E as seleções estão a fazer jogos amigáveis, certo? Mas é o que é, nós temos que saber lidar com isso, com essas dificuldades. A atividade desta quarta teve uma novidade. O zagueiro Murilo iniciou a fase de transição, após se recuperar de uma luxação no ombro direito, sofrida contra o Barcelona do Equador no começo do mês passado. A princípio, o prazo de retorno seria de até 3 meses, mas Murilo deve voltar bem antes disso. Foi um momento muito difícil para mim, eu odeio machucar e me cuido tanto para não machucar, mas aconteceu, eu tive que ter essa cabeça boa para me recuperar o mais rápido possível, como vem acontecendo. A previsão era de 8 a 12 semanas, então já venho cortando muito isso, né? Um período difícil, em que Murilo precisou se acostumar a viver como torcedor, embora não possa reclamar da fase, que é mais do que boa. A gente vem muito bem, eu venho acompanhando sempre no estádio e pela TV. O time está muito bem, graças a Deus, é dar continuidade. Sempre fico muito gelado e suando. Eu acredito que é muita ansiedade de poder estar sempre querendo ajudar, sempre querendo estar em campo. E quando eu não consigo, né, estar fazendo isso, que é o que eu amo, eu fico dessa forma, eu fico com a mão toda suada, então eu não consigo nem dar a mão para minha mulher quando eu estou assistindo o jogo. Mas, sem sombra de dúvida, é uma experiência que eu venho carregando comigo para poder me fortalecer e quando eu voltar 100%. Bom, Murilo, que excelente notícia. O Luan é um reserva que pode ser titular a qualquer momento e tem também uma trajetória no Palmeiras, mas o Murilo é um jogador diferenciado. Eu não sei como é que não foi nem testado na seleção brasileira, que já testou tanta gente. É um zagueiro jovem ainda, é bom para fazer gols, na defesa, muito sólido. É um nome que o Palmeiras celebra, um acerto, uma contratação que deu muito certo. E parece que ele está no Palmeiras há um tempão. Né? Você vê a tranquilidade dele de assumir essa responsabilidade. O Luan era o titular. E aí o Luan deu uma oscilada, né, tecnicamente, acabou perdendo lugar, aí veio o Murilo e assumiu a titularidade de uma forma tão tranquila e segura, né? E aí você olha para o lado e você vê um Gustavo Gomes, que eu tenho a sensação que os dois se entendem muito bem nesse sistema defensivo do Palmeiras. É um sistema defensivo muito seguro, muito equilibrado. Porque normalmente joga ali o Marcos Rocha, que oscila mais, né, por causa, não uma questão técnica, mas clínica, né, no caso do Marcos Rocha, e do lado esquerdo você tem o Piquerez, que está toda hora jogando. Então, assim, tem esses 3 jogadores praticamente que não saem, né? Que o Abel não troca. Pois é, a gente viu um Palmeiras que perdeu 2 titulares, o Marcos Rocha e o Murilo, e continuou com o mesmo sistema, jogando muito bem. E até quando não é melhor que o adversário, como no Clássico contra o São Paulo, consegue os 3 pontos. Então, é uma equipe que tem a mentalidade muito forte, eles estão concentrados o jogo inteiro. Quem entra, normalmente não baixa a qualidade, porque às vezes essa questão do elenco, esse é o problema.
você substitui e alguma coisa não acontece. No Palmeiras não, parece que todo mundo segue na mesma batida, todo mundo tem o mesmo jeito, não é? Entende o que o Abel quer e o Palmeiras vai colecionando bons resultados, atuações interessantes e um elenco cada vez mais forte. É óbvio que o tempo, os resultados falam por si só, o trabalho do Palmeiras e do Abel principalmente, mas esse tempo de trabalho do Abel. Por isso que a gente vê um time, quando ele troca algumas peças dentro do time principal do Palmeiras, seguindo o teu raciocínio, o time continua mantendo o mesmo equilíbrio, por causa do tempo de trabalho do Abel. Então todos já conhecem a forma do Abel trabalhar, então o cara que é o titular, o que joga mais jogos, já tem esse entendimento, e o cara que entra, eventualmente em alguns momentos, também já tem um entendimento do trabalho do Abel.